Volta com mais um episódio do Conexão Mind Podcast e hoje nós vamos trazer aqui uma pessoa muito especial que vai estar falando um pouquinho da sua trajetória política, o que levou ela a estar na política e mais do que isso, se candidatando à reeleição. Então nós vamos trazer aqui agora Lu Facchinnelli, seja muito bem-vinda ao Conexão Mind Podcast. Boa tarde a todos vocês de casa. Eu sempre começo as minhas aventuras pedindo bênçãos de Deus. Então, eu trago para aqui hoje, vou contar um pouco da minha história, porque o William já me deixou muito à vontade aqui. Comentei com o William que este é o meu primeiro podcast, então aqui meio que vai ser um divisor de águas para mim, né? Vamos ver se eu vou mandar bem, porque eu sei que depois alguém vai me dar o feedback. E eu peço que esse recinto seja agora abençoado, porque eu pretendo mostrar para você que ainda não me conhece ou que me acompanha há muito tempo, um trabalho muito digno, um trabalho que tem nos sustentado e um trabalho que tem me permitido, William, ir de encontro às pessoas. Pessoas mais simples que, às vezes, eu chego nas casas, não tem um café para coar para mim, mas que faz questão de ir lá no quintal, arrancar um galinho de erva cidreira, de funcho e fazer um chá para que a gente possa trocar essa sintonia que eu fui convidada agora, traga pelo meu filho de coração, que é o Dr. Tafarel, e recebida tão bem. Primeiro pelo xará William, que está ali nos acompanhando. Um abraço, William Bigode, aí, ó. E agora por você. Mas no primeiro momento quem me acolheu foi uma mulher. E eu vou trazer aqui também, se vocês me permitirem, claro. A importância da mulher em todos os espaços, inclusive nesse, de construção. Estou muito feliz e muito grata. Perfeito, Lu. E é uma honra a gente receber e entender o que levou uma mulher tão comunicativa, tão despojada assim, a ir para a política. Lu, conta pra gente de onde você veio, um pouquinho da sua trajetória até você chegar nesse meio político, né? Te conto. Sou filha de ferroviária e de uma dona de casa. Minha mãe deve estar lá me acompanhando. Nasci no bairro Boa Vista e estudei na Escola Estadual Dr. Fidelis Reis, de 1ª a 4ª série, depois eu fui para o Colégio Boa Vista. E lá eu me descobri muito líder, muito comunicativa. Tudo as pessoas chegavam a mim, Lu, a gente consegue? Lu, vai ter jeito? E isso foi formando em mim essa certa liderança. Quando jovem, trabalhando na minha igreja, que eu comungo da fé católica, em que pese ter abertura em todas as religiões, por respeito e por entender que Deus é único e que a gente precisa de comungar é com a união e é com o amor ao próximo, com a empatia que nós precisamos de adquirir das pessoas, eu fui fazer parte da minha igreja, grupo de jovens, catequese. Quando você se envolve com jovens, com crianças, você vai também formando pessoas que no decorrer da vida vão te acompanhando. Então eu tenho até hoje minhas crianças, quando eu era catequista, que me chamam de tia Lu e que encontram e me abraçam. Que legal. E eu entrei na prefeitura, eu ainda tinha 20 anos, eu falo sempre que a minha juventude, ela está impregnada nas paredes do poder público. E eu aprendi muito a conhecer a pluralidade da minha cidade, as demandas e as necessidades. Até que um dia, atendendo um ex-prefeito como secretária, ele vislumbrou que eu tinha um tino para política. Olha, que legal. E eu ainda pensei, tá doido, fora da caixinha, porque eu não sou politizada. E aí ele me deu uma aula de política e disse para mim, Lu, sabe esse telefonema que você atende aqui e acolhe as demandas sem nem saber de quem, de onde veio e do que se trata? E você faz com esse zelo, com esse carinho, como se fosse sua? Isso é política. Você tem a política no sangue, você tem a política na alma. E eu fui aprendendo, William, que é política pública que transforma uma comunidade. E muito interessante, Lu, você trazer isso, até o pessoal lá de casa ter um discernimento, porque o que acontece? Eu não sei se nas realidades de onde você anda, você consegue visualizar isso. Normalmente, quando você chega numa roda e fala, vamos conversar um pouco sobre política, rapaz, política, futebol e religião não vem não, que eu não quero isso, e coloca todos os políticos
num funil ou num saco Num só. balaio. Que política é tudo igual, que pessoas... E as pessoas têm que entender que você está falando faz total sentido. Tudo se trata de política. Eu tenho que ter uma política da boa vizinhança com o pessoal que está ali. Eu tenho que ter uma política com o pessoal do meu ciclo religioso. Política de modo geral. E aqui hoje nós vamos trazer a política partidária, que é para as pessoas entenderem que cada caixa se encaixa em algum local. E agora, Lu, vamos falar um pouquinho, então, sobre a nossa cidade. Você falou, então, que estando naquele movimento ali, você percebeu que, olha, estou fazendo para outros, posso fazer para mim. Quando foi a grande virada de chave? A grande virada de chave foi em 2012, quando eu fui convidada a assumir um projeto muito grande para a cidade. Eu fui candidata a vice-prefeita. Olha que bacana. Naquela época... Em que ano foi isso? 2012. 2012 mesmo? 2012. Olha que legal. E de 2012 para cá, como nós sabemos que de 2 em 2 anos nós temos um processo eleitoral, quando nós terminamos aquele processo, William, lá em 2012, eu fui tida como... Isso me orgulha, viu? Que legal, parabéns. E eu tenho brilho nos olhos para falar isso. Eu fui tida como uma revelação política na cidade de Uberaba. Por quê? O que eu fiz? Eu me entreguei. Eu me entreguei totalmente. E eu descobri, naquela oportunidade, que existe uma grande diferença entre se envolver e somente participar de algum projeto. E Pessoal, olha isso, que essa é uma distinção muito grande, que se as pessoas não entendem sobre esses dois pontos, envolvido é uma coisa. Exatamente. Entregue é outra. Pega um McFish, o peixe. Ele está completamente entregue. Os envolvidos é um pão, é uma alface, só está envolvido. Exatamente. Legal, eu costumo contar uma historinha muito legal. Conta pra nós, que um amigo meu, Coronel Antônio, ele me contou essa história, mais ou menos assim. A diferença, quando a gente pega um lanche e a gente sente a diferença de estar ali só participando daquele movimento ou se envolver. Quando você pega um lanche, que você dá a primeira mordida, você sente ali o sabor do ovo. Você percebeu que a galinha entregou o ovo para o lanche. Mas quando você sente o sabor do bacon, você entendeu que o porco comprometeu sua vida com aquele lanche. Então, olha a diferença de somente se envolver e de se comprometer com uma causa. E essa historinha é muito legal. Valeu, hein? Aí, ó, sempre fica os insights. E olha só, Lu, agora vamos trazer um pouquinho para as questões políticas. Vamos pegar nacional e regional. Sim. Como é que você visualiza tudo isso? É claro que sem julgamento, mas apenas como um ponto de vista, agora você como cidadã brasileira, o cenário político, vamos pegar nacionalmente. Como é que está isso para você? É preocupante, porque as pessoas que apostam em seus candidatos, quando vão colocar alguém no poder para nos administrar, para gestar a coisa pública, que é uma responsabilidade muito grande, ela acredita que tudo que ela vislumbra vai ser alcançado. Perfeito. E quando a gente parte para o campo da prática, a gente entende que nem tudo é no momento que a gente almeja, que a gente busca, que vai ser o coroamento. Porque é muito plural. Eu repito sempre essa palavra, porque é verdadeiro. O universo de atendimentos, de demandas e de um país tão vasto e com tantas burocracias, entristece quando a gente entende que nós não fomos contemplados na totalidade com quem a gente escolheu para nos gestar. E repito, gestar a coisa pública, gestar o dinheiro público, demanda de uma responsabilidade muito grande. A gente parte para a área da saúde e se eu falar para você que a nossa saúde no Brasil não é a pior de todas, para uma filha que está com a mãe na UPA e que precisa de uma transferência, ela não vai entender minha fala. Mas quando você avalia, analisa o quadro todo e você busca o entendimento, você chega numa conclusão, melhorou um pouco, mas eu preciso muito mais. E quando eu trago aqui esse exemplo da saúde, o que a gente entende, William? A saúde é um saco sem fundo para recursos para a gente alcançar. Eu tenho um irmão que eu vou dar esse exemplo. Claro. Ele fez uma cirurgia, ele ficou na fila eletrônica um tempo para fazer a cirurgia cardíaca lá no Hospital Escola. Conseguiu. Não teve favoritismo porque a irmã é vereadora. Ninguém passa ninguém na frente. É urgência e emergência que fala para o hospital quem vai fazer a cirurgia e quem vai ser atendido primeiro. Às vezes, quando a gente liga e faz um pedido para um acompanhamento para alguém que está na fila,
e ele vai imediatamente, a família sempre agradece, fala, nossa, obrigada. Eu falo, agradeça a Deus. Foi o momento de ir, porque eu só pedi um acompanhamento. Perfeito. E, infelizmente, tem políticos que usam isso para Sim. popularidade, mas isso daí já é com Deus, porque é quem muito é dado, Perfeito. muito será cobrado, inclusive nas tratativas e nas respostas. Aí, voltando à situação do meu irmão, que ele está 2 meses sofrendo dessa cirurgia. A cicatrização da cirurgia do coração, perfeita. A perna onde ele precisou de tirar a veia para fazer a ligação, ela deu um problema e ele foi para casa com a bactéria, ele voltou para o hospital. Aí teve um dia que ele foi para a UPA. Ele ficou 7 dias na UPA. E a gente tentando e buscando informações, ele voltou correndo para o Hospital Escola. Hoje ele está no regional, tomando mais 10 dias de medicamento contra a bactéria, mas é muito difícil para a família. Será que está dando certo? Será que o profissional está cuidando? Sim, e a gente sabe do esgotamento, do estrangulamento que está a saúde, da falta de leito, esse tempo seco, e tudo isso reflete. Então, a gente precisa também de ter essa disciplina enquanto cidadãos comuns e nós, enquanto representantes, lideranças, com ou sem mandato eletivo, a gente precisa estar muito afinada com todas essas informações para descontaminar, para amenizar a dor de quem sofre. Perfeito. Então, não é só o irmão de um cidadão comum que passa por tudo isso. É o irmão de quem tem uma liderança, é o filho, é a mãe, é um parente próximo. Porque a saúde no Brasil, ela ainda precisa de mais recursos, de mais envolvimento. Os profissionais são comprometidos. E cada vez mais e melhor é a vida da pessoa. Guardadas as devidas proporções e respeitando todas as políticas, eu falo sempre que a política que segura um tripé principal é a saúde. Porque sem a vida, não adianta mais você trabalhar nenhuma outra política. Vira uma trajetória sem sentido, né? Agora, Lu, vamos focar então Uberaba. Vamos. Que a gente vê várias denúncias, várias questões complexas relacionadas à saúde. Qual seria então, de repente, um caminho para se minimizar, talvez, grandes questões de reclamações e fatos que vêm acontecendo, de repente, nessa nossa saúde de Uberaba? Olha, William, 35 anos de prefeitura, repetindo que a minha juventude está impregnada lá dentro das paredes do Executivo, eu não posso, na minha vida, lidar com 2 pesos e 2 medidas. Sim. Então, estando na prefeitura, conhecendo os profissionais, que são os servidores públicos, meus colegas de trabalho, e aí, cada um com a sua decisão de servir bem o próximo. Perfeito. Porque quando você passa num concurso... Que aí você não entra no julgamento, né? Exato. Você traz os 2 pontos. Quando você passa num concurso, ou quando você é convidado para assumir um cargo na prefeitura, a gestora, o gestor, ele tem que ter uma máxima na gestão: nomear só quem ele pode exonerar. Porque aí, se no meio do caminho ele entendeu que aquela pessoa, aquele profissional, não está comungando do que o poder público precisa de melhor para servir e para atender a comunidade, do jeito que entrou, ele precisa ser convidado para sair. Então, isso é muito importante. Nomear só quem você pode exonerar. A gente vai aprendendo muito isso no poder público. E falando do universo dos nossos colegas servidores que atendem a comunidade, eu digo até com muito respeito a toda a população, nós, servidores públicos, nós somos a grande mola que movimenta toda uma cidade. Sim. Se amanhã cada servidor público que está lá na ponta, atendendo as demandas, levantar e falar assim, deu para mim hoje, não vou lá pedir minha exoneração, cansei, quero minha aposentadoria. William, com todo respeito, a cidade para. Sim. Porque em todos os lugares nós temos servidores atendendo e acolhendo as pessoas. Quando uma mãe sai para trabalhar, porque hoje uma mulher não sai para trabalhar para comprar uma bolsa no final do mês. Ela sai para ajudar nos orçamentos, porque os nossos companheiros não dão conta sozinhos, em que pese ainda termos muitas mulheres ou homens solo, ou que a mulher abandona, ou que o homem abandona, e ela tem que cuidar, ele tem que cuidar da sua família sozinho, então ele sai para trabalhar para o sustento da sua família. A primeira coisa que ele faz, ele deixa seu filho acolhido, ou num CEMEI, ou numa escola, onde também digo que, guardadas as devidas proporções, é o lugar onde menos acontece acidentes. Acontece acidente mais nas nossas casas do que nos âmbitos escolares, dado o carinho,
cuidado, o zelo que aquele profissional Perfeito. tem na acolhida. E no meio do caminho, é claro que você encontra pessoas que já adoeceram e que precisam de um tratamento para afastar, para dar oportunidade para as outras. Então, tudo isso tem que ser avaliado Perfeito. dentro do Poder Executivo. Legal. Então, quando eu trago a política para dentro da minha cidade, eu trago essa observação muito importante, que nós precisamos cada vez mais de profissionais que entendam por que entraram nesse movimento do Poder Executivo para trabalhar e para prestar serviço e que possa fazer com zelo, com maestria, independente de salário. Porque Perfeito. quando você presta um concurso, você sabe o que você vai ganhar no fim do mês, Sim. você sabe que você Já precisa... é o combinado, né? Você precisa capacitar, você precisa qualificar para você entrar numa progressão, você entrar num plano de carreira, isso é muito importante. Então, eu trago para cá essa avaliação. E, às vezes, o gestor é pré-julgado por algum serviço que nós, servidores, prestamos e que talvez naquele momento não foi por excelência. Até porque talvez o servidor adoeceu e esqueceu de pedir ajuda. Entendi. Entendeu? Você avalia de 0 a 10, que nota você daria para a saúde de Uberaba hoje? Para a saúde de Uberaba, eu daria uma nota 7, porque nós precisamos melhorar muito ainda. E a gestora que nós temos na saúde hoje, que é a Val, juntamente com toda a equipe técnica, equipe de primeira hora, tem desdobrado, tem feito, eu vou usar um termo antigo do meu avô, tem feito das tripas coração. O que você acredita? Falta efetivo ou falta investimento? Falta efetivo. Porque, olha aqui, quando nós deparamos com um problema lá do hospital da criança, Sim. lá E tem quando também o hospital escola, que daqui a pouco é um caso à parte. Vou citar, nessa sua pergunta, eu vou citar o Hospital da Criança. Tá. Por quê? Quando nós deparamos com o gargalo Sim, que estava no Hospital da Criança, de atendimento, Muito, que eu falo para vocês que eu estou aqui com o meu filho de 30 anos, e há 30 anos atrás eu também dormia lá no Hospital da Criança para atendimento. Então, olha para você ver, o fluxo, ele não diminuiu, inclusive ele tende a aumentar, Sim, porque por conta da nossas pirâmide, né? famílias A pirâmide aumentaram. vai mudando. Nós temos nossos filhos do Covid, que a gente ficou Sim. muito quietinho dentro de casa Sim. e namorou bastante. E aí, depois do Covid, a gente viu essa demanda crescer muito grande, a taxa de natalidade cresceu. Então, estava muito afogado o Hospital Escola. A gestão teve coragem de pedir uma conversa, de usar um termo até muito forte, uma intervenção, mas quando a gente falou de intervenção naquele momento, e eu me coloco quando a gente falou, porque o Legislativo participou de todas as tratativas, agora falo enquanto vereadora Sim, também, sim. todas as decisões tomadas, a gente estava ali na luta, na angústia, na busca ativa, no atendimento, enfim. A gente deparou com todo aquele problema, nós entendemos que estava pesado demais para os profissionais Perfeito. do Hospital da Criança e ainda, infelizmente, naquele momento, tínhamos muitas figuras folclóricas na política querendo contaminar aquele movimento todo, e aqui não falo com arrogância, aqui eu falo reflexivamente, Claro. porque nós ouvimos muitos profissionais. Eu tenho uma vizinha que ela trabalha a madrugada inteira, quando eu estou saindo, ela está chegando. Falou para mim, Lu, nós não estamos mais aguentando o barulho que as figuras políticas folclóricas fazem lá de fora e atrapalha todo o nosso fluxo de atendimento, deixa as crianças excitadas, nervosas, tudo coopera para aumentar esse fluxo de demanda. Onde numa Aí, briga de ego, quem perde é quem está lá na ponta. é o que precisa de ser atendido. Então, a gente entendeu aquele momento, a gestão trabalhou e conseguimos a nossa UPinha infantil Perfeito. lá no regional em 200 anos. Então, olha que maravilha. E por que você está falando isso, Lu? Porque você me perguntou sobre esse problema de saúde em Uberaba e se falta investimento ou se falta profissionais. Não estávamos achando pediatra. Olha só Eu que até interessante. encontro com os jovens quando eu vou no IFTM, na UFTM. Gente estuda e vai lá fazer pediatria. Nós não estávamos achando pediatra para a gente abrir o atendimento infantil. Graças a Deus, nós demos conta dessa demanda. Está lá o Pinha Regional, só Legal. tem louros, só tem exemplos bons de Perfeito. atendimento. Então, faltam profissionais e falta recurso. Recursos. Repito o que eu falei para você com muita seriedade. Saúde é um saco sem fundo. A gente precisa de dinheiro, dinheiro, dinheiro. Para isso, nós precisamos de representantes, William. Agora eu mexo da ferida. Isso, Não agora temos... você chegou no ponto. Pode me perguntar. Pessoal de casa, agora nós vamos num ponto muito importante. Porque a gente percebe que já tivemos uma representatividade muito boa com deputados, com senadores, etc.
Só que nos últimos tempos não temos isso. E eu acredito muito que se eu tenho uma representação lá de um deputado, de um senador, eu vou estar lá pegando questões do meu município e vou estar lá. Olha, vamos fazer por lá, vamos... Atualmente não existe isso. Você acredita que essa inexistência talvez seja um feedback da população pelos que passaram? Pode ser? Não, pode ser não. É uma resposta, né? Porque a gente tem resposta na urna. A gente tem resposta na urna. É sobre isso. Mas aí onde me dói é que essa resposta na urna não seja favorável para nossa cidade, para nossa comunidade. William, mês passado, eu saí daqui, entrei num ônibus, viajei a madrugada inteira, amanheci em Belo Horizonte, com a roupa que eu fui dormindo, foi com a roupa que eu tive que começar as minhas visitas. Fui muito bem recebida, eu peregrinei. Perfeito. Eu bati na porta, não é a primeira vez, mas vou citar essa última que eu fui. Claro. Eu bati na porta de todos os deputados. Todos me receberam com um abraço caloroso, um amor muito grande. Tenho tido algumas respostas, muito poucas, porque hora que eu saio, eu tenho certeza que o deputado fala assim, poxa, a luta lá em Uberaba, ela poderia fazer grande representatividade. Quando chegar daqui 2 anos, 4 anos, nós estamos de novo nessa luta. E será que a Lu vai voltar aqui para me dar esse apoio? Porque se eu mandei recursos para lá, eu preciso de estar representando lá novamente. Então, talvez eles não me atendam com o tamanho que eu preciso trazer para Uberaba de volta. Sim, sim. Carinho muito grande pela deputada Ana Paula Siqueira, sempre abrindo as portas para mim. Vou insistir com o meu deputado Arnaldo Silva, que é do meu União Brasil, Legal. que é ali da nossa linda e querida cidade de Uberlândia, progresso total. E eu tiro o chapéu para Uberlândia sempre, porque Uberlândia terminou um processo eleitoral, desce todo mundo do caminhão, bora fazer Uberlândia crescer. Hoje, Uberlândia, você sabe quantos representantes tem lá. Né? Potência. Ai, vou falar. Morro de inveja. William, mas é uma verdade. Eu morro de inveja. É uma verdade. Quando fecharam as urnas aqui, William, nós tivemos 19 mil votos, com todo respeito e carinho, para um deputado que não vive nossas dores, não está aqui todos os dias. E tivemos aqui representantes. Eu fui abraçada na minha primeira campanha como vereadora por um deputado muito especial e eu devo um carinho e um respeito muito grande por ele. Ele é da segurança pública. Tá. Ele representa a segurança. Ele me ajudou muito, me acolheu, gravou um vídeo. Eu fui a segunda mais bem votada na eleição passada, numa campanha muito espartana, numa campanha muito de sola de sapato e que me honra muito. Eu costumo dizer que onde eu entro para a campanha, o dinheiro vai embora. Isso é uma missão, William. Isso é uma missão. E eu me orgulho em falar isso, porque as nossas campanhas, elas são sofridas, mas têm tido resultados maravilhosos. Enfim, William, esse deputado, depois da última eleição, ele perdeu o carinho por mim, porque eu não o apoiei. Eu coloquei pessoas da minha equipe para apoiá-lo, mas eu entendi que eu tinha que focar na minha cidade. Perfeito. Eu tinha que apoiar 2 candidatos, um para federal e um para estadual, que estivesse aqui mais perto de mim. Sim. Em que pese eu ter colocado pessoas da minha equipe e da minha família para apoiar o deputado que tanto me ajudou. Mas por ele estar mais longe, eu respirei, entendi, amadureci politicamente. Essa é a palavra. E fui trabalhar para 2 deputados da minha cidade. Porque eu já fui tão imatura em processo eleitoral que depois que eu candidatei no projeto do Adelmo para vice-prefeita, 2 anos depois, eu arrisquei me candidatar para deputada estadual. Não era minha hora. Perfeito. Não era. Eu também, naquele momento, atrapalhei um processo, um projeto maior, por imaturidade. Mas eu amadureci e eu vim conscientizando as pessoas dessa maturidade para não fazer o que eu fiz. E acaba que nós fizemos tudo igual. Tantos candidatos, muitos sabiam que não tinha condição nem possibilidade naquele momento, não abraçou quem tinha e nós estamos aí a ver navios, tendo que peregrinar e tendo que buscar recursos. E entra naquela questão do voe, né? Eu falo que tem o voe, que é você voar para ir muito longe, e tem o voe, que é a vaidade, orgulho e egoísmo. Que isso não faz a pessoa chegar a lugar nenhum. E, de repente,
essa vaidade, esse orgulho egoísmo. e esse egoísmo pode nos pegar num ponto que falta-nos maturidade para entender. E aí a gente voa baixinho. E tá tudo bem a pessoa fazer isso. Por falta de maturidade. Isso, mas a sensacional. partir do momento que você amadurece e que você tem alguém que já passou por isso e que amadureceu e que está te contando, pega outro caminho que vai dar bom para nós. E mesmo assim, então aí dói. Errar uma vez, sensacional. Repetir o erro, aí já começa a cair naquela seara de, poxa, até onde você vai com isso? Né? Exato. E Lu, tudo isso impacta. E aí a gente entende que questões tributárias, etc., tem os tributos federais e tal. Tributos municipais. Acaba que uma coisa impacta diretamente na outra, porque aí, de repente, a gente percebe que teve várias empresas que tentaram vir para cá, a gente até acompanhou algumas negociações e não vieram. Você acredita muito, talvez seja por essa questão da falta de representatividade, ou talvez essas questões tributárias, e agora vão trazer mais para municipal, porque tem várias. Talvez impactou também nessa decisão dessas indústrias ou pessoas que quiserem investir na cidade? Eu acho que é um contexto. Eu acompanho como servidora, como cidadã e, é claro, como legisladora, Sim. responsavelmente, até porque todas as leis que trazem para cá empresas, empreendedores, passam pela nossa Casa de Leis e elas precisam ser trabalhadas por nós, estudadas pela nossa equipe. Então, nada fica sem nós sabermos, de fato e de direito, o que está acontecendo. A empresa que a gente chegou a perder e que todo mundo até hoje chora pela perda da empresa, ela entendeu que um contexto melhor seria em outra cidade. Tá. Mas depois disso, nós trouxemos outros empreendimentos. Mas eu foco até que Uberaba ela tem tudo para ser o boom do empreendedorismo, turismo, com o Geoparque. Inclusive, Sim. a lei do Geoparque é de minha autoria. Sim, Muito sim. obrigada. Tamo Falo junto. com orgulho. Sensacional. Eu fiz igual menina arteira agora, Tá tô te certinho. contando. E isso é muito importante. Por quê? Porque eu tô presente em todas as construções. Legal. Porque eu faço questão. Outro dia, meu menino falou assim pra mim, mamãe, quando fala que tá cansada, ainda aguenta mais 10 anos pra frente. Não pode ter cansaço, Sensacional. porque é muito curto o tempo. Vamos focar agora na vereança, que eu tô te falando de leis. Eu tenho um mandato que ele tem tempo para começar e eu tenho certeza que ele tem tempo para acabar. Não é igual uma empresa privada, porque você abre uma empresa pensando que você vai deixar um legado para os seus filhos e que a empresa vai prosperar. Sim, sim. Um mandato não, William. Ele tem tempo para começar e ele tem tempo para acabar e você tem que trabalhar por excelência para buscar todos os recursos, para entender o papel do vereador, porque o vereador, ele é limitado ao Sim, extremo, e isso sim. é muito importante. O pessoal de casa muitas vezes não entende que muitas vezes ali você pode fiscalizar, legislar, mas depende de muitas questões quando chega no executivo, talvez barra. E aí pro pessoal de casa, vamos fazer uma coisinha bem legal então? Vamos. Para aquela dona Maria, pro Joãozinho que tá lá ouvindo a gente, vamos falar assim, eu, Lu Facchinielli, minha função, X, Y, Z, porque as pessoas muitas vezes acham que Agora. você vai mudar o mundo e que você vai... E não é nada disso. Vocês têm também até onde vocês podem ir, né? Conta um pouco pra galera o que um vereador verdadeiramente representa pra sociedade. Eu queria muito falar para você que está aí nos acompanhando no meu primeiro podcast, que o papel do vereador, ele é abrangente, porque eu abri um grupo aqui no WhatsApp com toda a minha equipe, William, que eu chamei de despachante do povo. Que legal! Nós somos os seus despachantes. O vereador consegue estar no dia a dia onde, às vezes, a gestora, o gestor, não consegue ir, porque ele tem um fluxo de gabinete, Perfeito. ele tem um fluxo de viagem para buscar recursos, Sim, senão a sim. gente fica aqui chupando o dedo. O vereador é aquele que está ali na sua comunidade. E agora é a hora até da cobrança da comunidade. Quando o candidato chega num determinado lugar e fala assim, você voltou aqui depois de 4 anos, você nem veio por aqui. Aí eu conto para vocês. Primeiro, a pergunta do William, qual que é o meu papel como vereadora? Fiscalizar. E para você fiscalizar, eu falo por mim, tão somente. Eu não preciso de estar toda hora com o celular na mão, te mostrando que eu estou numa luta danada, com o pires na mão, dentro do executivo, mostrando com 36 anos de prefeitura um caminho, o que pode dar certo, o que não pode. Eu posso falar besteira aqui? Fica à Tem coisa que vontade. está escrito que vai dar merda, você vai lá e fala assim, pega o caminho aqui, mas aí não é você que tem, Sim, você sim. não tem o poder de decisão. Perfeito. Você está ali tentando uma construção e usando
os seus 35 anos ali dentro. Isso não são 35 dias, né, gente? É uma vida. William, você não tem 35 anos. Quando você nasceu, eu já estava na prefeitura. Alguma coisa eu tenho que ter aprendido. Claro. Então, quando você tenta dar um exemplo, ó, vai por esse caminho, eu já vi alguém indo por esse e não deu certo. Mas aí, repito, você não tem poder de decisão, você fiscaliza brutalmente, elegantemente, radicalmente, você sacode a pessoa com o olhar, porque você não pode pegar na pessoa. Esse é o papel do vereador, fiscalizar. O segundo papel do vereador, tão importante quanto, é legislar. E isso me dá uma tranquilidade imensa. Nós temos 86 leis e não são só logradouros públicos. O que é logradouro público, William? Você eterniza uma pessoa que viveu na nossa cidade, prestou serviço, trabalhou para a comunidade, foi querida. Um reconhecimento. Ela faleceu, você legisla. Alguém fala assim, homenagear depois de morto? Essa legislação, ela só é póstuma. Ela só é pós-morte. Eu não posso te dar uma rua agora não, viu? Vai pra frente. Nenhuma avenida, nem queira. Pelo amor de Deus. Nem queira. Então, tem legislação que a gente legisla pós-morte. Então, não é que fez tardiamente, não. Tá. Então, tirando essas leis de logradouro público que a gente acarinha o coração da família, esquenta o coração da família, nós temos 86 leis. Tem uma que me enche de orgulho, que é o nosso direito na escola, mas depois a gente fala um pouquinho sobre as leis. Mas legislar. Eu tenho projetos que foram estudados durante um ano, de 4. Perfeito, então, olha o tempo ele não avança. E é importante, porque até fazendo um adendo, para o pessoal de casa entender que não é entrei e vou mudar o mundo. Claro que não. Não, e isso eu quero dar uma dica. Toda uma construção para até chegar nisso, né? Eu quero dar uma dica importante ao fechar o papel do vereador. Então, tem leis que a nossa equipe, em 4 anos, estuda um projeto, William, impactante, importante, durante um ano. A hora que eu levo a lei para o plenário, ela tem vício de inconstitucionalidade que eu não consigo derrubar, ela é inconstitucional porque eu não posso impor 1 centavo, não é R$10 não, gente. Eu não posso levar projetos para a Câmara que impõem 1 centavo ao Executivo. Quando eu vou trabalhar uma lei, eu não posso nem ferir o Executivo, obrigando ele a fazer uma panfletagem no agosto cinza, que é uma lei de minha autoria. Perfeito. Eu não posso falar assim, prefeita, a senhora tem que panfletar as escolas falando para a criança que o pai dele não pode pôr fogo na mata. Eu não posso. Entendo. Então, eu tenho que saber legislar dentro da constitucionalidade. E aí, se estudar durante 4 anos e conseguir fazer isso em 86 leis, eu agradeço aqui a minha equipe. Parabéns. Primeiro, fiscalizar, legislar, tão importante quanto. Estar no meio da comunidade para levar as demandas. Aí alguém que estiver nos ouvindo vai falar assim, você veio aqui em casa e até hoje a minha demanda não está executada. Ou quando não, fala assim, de que bairro você é, candidata? Sim, você veio aqui em casa, bebeu da minha água, sentou na minha sala e minha demanda até hoje não foi executada. Porque são inúmeras demandas. Um processo enorme. Eu tenho inúmeros requerimentos e indicações, que é o documento oficial do vereador para levar dentro da prefeitura, para cobrar, para insistir. Gente, tem secretário que esconde de mim debaixo da escada. Claro que não. Sou muito respeitada por todos. Eu posso dizer com toda segurança que eu sou querida por todos. Legal. Porque eu tenho um respeito, um fino trato, até para cobrar. Claro que tem limite. Você vai cobrando com gentileza, com amor, é igualzinho mãe com filho. Faça isso, não faça isso. Até que você tem que gritar com ele para ele escutar. Não faça isso. Então, eu já gritei dentro de secretaria. Claro que eu não chutei mesa, claro que eu não humilhei meu servidor, meu colega servidor, porque tudo que eu peço, eu construo com eles. Imagina se eu entro aí na CEPLAN para buscar um documento que ainda não deu certo e chuto a mesa. Como é que eu vou ser recebida amanhã? Então, eu preciso ficar, eu sempre trabalho para ter portas abertas. Porque é portas abertas que constrói. William, eu tenho aqui uma ferramenta que me dá um poder na minha mão incrível, que eu posso ir ali para frente de um problemaço, gravar um vídeo, alcançar centenas e milhares de fãs, porque eu fiz aquele vídeo mostrando com segurança o meu legislar e o meu fiscalizar, e ir para casa dormir tranquila,
porque por si só a rede social me daria o que eu preciso, talvez até um resultado favorável na urna. Eu não faço isso. Eu não me permito, repito, porque minha vida não tem 2 pesos e 2 medidas. Legal. Eu vejo problema e eu entro para dentro do executivo, que é quem executa para construir. E isso é um desgaste. Eu imagino. E isso te toma tempo. Eu fui outro dia na Secretaria de Trânsito mostrar que uma família que tem um bar ali na Rua Caratinga precisava de um redutor de velocidade. O meu colega, muito agradável e simpático, muito feliz comigo, debruçou no armário e falou assim para mim: Lu, eu fiquei lá 4 horas e eu não vi um carro passar. Aí eu falei assim para ele: tá tudo certo, mas eu queria que você fosse à noite e ficasse lá durante 5 minutos, que você iria ver o fluxo de motoqueiros e que é um perigo danado, que é o caminho que eles ganham o bairro Abadia. Então, olha para você ver como que você tem que ter esse olhar de construção. Se eu zombo dele, se eu esfrego meu requerimento na cara dele e falo, eu estou vereadora, as portas se fecham para mim. Sim. Porque é eles que vão estudar de novo. É ele que, de novo, com disciplina, e eu agradeço muito, esteve lá à noite, num horário fora do serviço, para me ouvir, entender e fazer o que a Carla precisa, que é um redutor de velocidade ali, na rua dela. Então, nada é em vão. William, o que te preocupa, não preocupa o seu vizinho de 2 ruas para baixo. Sim. Mas ele te preocupa, a fim daquilo ali te incomodar tanto, que todo dia você vai passar por aquele buraco, seu carro vai quebrar, e aquilo ali é a sua demanda. Aí alguém pode falar para você, esse buraquinho aqui, William, eu tenho ali um trânsito que pode matar vidas. O trânsito precisa ser olhado e corrigido, mas aquele buraco, que também te atrapalha todos os dias, precisa ser corrigido. Então, é isso. Aquela visão macro, o contexto visão todo. Macro de tudo isso. Perfeito. Esse é o contexto. Sim. O que te atrapalha pouco aos olhos dos outros, te atrapalha muito no seu cotidiano. E você importa tanto quanto o outro. Sim, então, a hora de colocar tudo para executar, você precisa ser respeitado e o outro também. É onde tem que ter essa conexão, parar aquela questão de polarização e se fizer todos juntos, quem ganha verdadeiramente é a ponta, é aquele lá de casa está nos esperando. Exato. Tá falando, cadê o que vocês estão fazendo por nós? Exato. E fica muito bom você trazer isso, para eles entenderem, olha, o vereador vem até aqui, o pessoal pode legislar até ali, para ficar bem dividido. Sim. E você, dentro dessa narrativa, você trouxe uma coisa bem legal que você falou agora, quando a gente está falando sobre as questões de impostos e tal, Geoparque. Temos uma oportunidade muito grande. Única. De verdadeiramente Uberaba ser um eixo. E quando a gente fala um eixo de turismo, quando a gente traz um turismo, o que acontece? O senhorzinho da venda ganha dinheiro, o hotel ganha dinheiro, o posto de gasolina. Enfim, a gente consegue movimentar financeiramente muita coisa e muitos recursos. Conta pra gente como que conseguiu, e aí você tem mais propriedade para falar isso, essa construção até sair o Geoparque e qual a perspectiva que o pessoal de casa pode ter para que isso verdadeiramente vire esse boom que todos nós aguardamos. O FTM, consignatária, abraçou o Geoparque, entendendo com tantos estudos, com tantos estudiosos dentro de uma universidade, entenderam a importância, sentaram com o executivo, a prefeita habilidosa entendeu a necessidade. A Câmara abriu, estou resumindo para vocês. Tranquilo. A Câmara abriu, numa tarde, um espaço para que nós fortalecêssemos, através de toda a documentação, um dossiê que seria encaminhado à Unesco para que Uberaba entrasse no processo. Por sorte minha, eu estava lá. Que legal. Graças a Deus. Sim. Não estou criticando ninguém. Nós somos certa 21, na hora exata. Nós somos 21 vereadores. Eu estava lá. Que legal. E naquela construção, acolhendo e representando a presidência, que eu sou a 2ª vice-presidente da mesa diretora, importante falar a importância da mulher no Poder Legislativo. Esses 4 anos desse primeiro mandato, eu fiz parte da mesa diretora os 4 anos. Fui a primeira secretária nos primeiros 2 anos e com a mudança natural dentro do regimento, 2ª vice-presidente nos 2 últimos anos agora. Então, eu estava representando a Câmara e eu falei para a prefeita, eu quero ser a madrinha do Geoparque. Ela falou, Lu, madrinha nada, você vai participar conosco, porque nós estamos numa construção e esse Geoparque, ele vai ser o boom
para Uberaba, eu falo até um divisor de águas, Sim, e sim. você está dentro desse contexto conosco. Que legal. Então, eu me amadrinhei Geoparque e o executivo, de mãos dadas com o FTM, fez tudo acontecer, tivemos a visita técnica, fomos coroados, fomos contemplados. Te digo uma coisa, William, Sim. se não fizermos a tarefa de casa, Uberaba, se não fizermos a tarefa de casa, o Geoparque nos é tirado. Isso, é por isso que eu trouxe esse ponto, Porque porque nós temos... muitas das vezes o pessoal de casa não tem ciência disso. Nós e por isso que temos um documento. Isso. Desconstrói mais um pouco para o pessoal entender. Se Uberaba, se a cidade indicada não fizer a tarefa de casa, a gente perde. E outro dia eu estava no Uber, olha para você ver a grandeza de tudo que você falou. O senhorzinho do varejo, o Quirino do Varejão lá na Padre Ed Bernardes vai ganhar, o Zé da Venda lá no Morada do Sol, na Rua F, vai ganhar. Então é isso, que todo Perfeito. mundo tem que ter a consciência. Senão alguém vai falar assim, é só o Dainho, Tamareiras e os grandes hotéis que vão receber. Não, Claro que não. é todo um contexto. Aí, eu de Uber, o rapaz falou pra mim, Lu, tô arrumando minha casa lá no Josa. Eu falei, ai, que bênção. Vai ser bom para Tô lá. acabando a construção. Já vou alugar para uns gringos que vêm para cá, porque eles estão indo para Peirópolis, querem coisa conhecer Uberaba por causa do boa. Geoparque. Gente, Geoparque... Olha a visão empreendedora, hein? divisor Sim. de águas para a cidade de Uberaba. Sim. Em turismo, empreendedorismo, emprego e renda. Sabe aquela artesã que se dedica fazendo seu bolo, fazendo sua arte, fazendo suas bonequinhas? Ela vai fazer muito mais. Pega aí um modelo de um dinossaurinho para você ver, faz ele em crochêzinho, tanto que você vai vender, Os passeios de tanto que você vai cavalo. empreender. Sim, sim. No ecossistema todo, né, Lu? Vai mexer com toda a estrutura de uma cidade. Perfeito. A lojinha grande, a lojinha pequena, a loja grande, a loja, O shopping por si só. o pequeno, micro, macro empreendedor, Show. só precisa ter essa visão. Estuda um pouco o Geoparque para não ficar só eu ouvi falar, eu vou fazer. Eu ouvi falar, eu vou fazer. A gente tem muita mania disso. Depois eu quero até que você me pergunte sobre um requerimento meu do pastel. Porque aqui é cultura. Então, na hora que você terminar, já emenda A ele. gente já emenda, sabe ele. por quê? Faz sentido uma Vou coisa te com a outra. contar isso. Nós, brasileiros, e eu falo por mim, às vezes tenho preguiça de ler. E quando a gente não lê e não estuda, você não consegue participar de uma roda de conversa. Infelizmente, Lu, Você é fica uma realidade. raso, É uma você realidade. fica raso, você não consegue com o assunto até no fim. Não tem dialeto, Você não tem tem informação. profundidade. Você gagueja e você vai embora. Sim, Aí sim. você perde as grandes tratativas. Então, estudem um pouco. Você que quer empreender em qualquer área, pegue a lei do Geoparque. Entra lá nas nossas redes sociais. Opa, pode que eu vou falar pra galera. Eu vou disponibilizar todo o material nas nossas redes sociais bacana. para você poder empreender de Ó, você de verdade. casa, o presentão, que através de uma entrevista com a Lu Faquinella vai disponibilizar um material para que você se antene e, acima de tudo, tenha conhecimento, que ninguém te rouba isso, Eu né? vou até fazer diferente. Eu queria que você já marcasse aqui para mim um programa Olha depois que do legal. podcast para Sensacional. que nós pudéssemos trazer para cá as pessoas envolvidas no GEL que falarão para você tudo que você pode, deve empreender Uau, e vislumbrar e uau. buscar. Pessoal de casa, vocês estão percebendo que vocês vão ser agraciados com um programa e aí você vai trazer muito mais coisa, né, Lu? Porque um programa muito vai trazer... mais. Muito Fica ligado mais. que vem novidades, É, então. O programa, eu poderia te pedir aqui para ser voltado à saúde da mulher, Show. para ser voltado à educação, para ser voltado a várias pautas que a gente abraça. Que legal. Mas eu quero, nesse primeiro momento, porque eu sei da dificuldade do pai e da mãe de família com o seu emprego e renda, Sim. eu quero que esse primeiro programa nosso seja para empreendedorismo. Que legal, Para que nós legal. pudéssemos passar para cada um de você que está em casa e que está inseguro, que amanhã vai levantar ainda sem perspectiva de um trabalho, para você que está trabalhando e que de vez em quando entra no meu WhatsApp e fala assim para mim, Lu, não tá fácil. Mesmo com o meu emprego garantido, não tá fácil. Se você puder pegar meu currículo, levar para onde você anda muito, faça isso por mim, porque tá difícil. Eu estou precisando de 2 empregos para eu dignamente sustentar minha família. Então, para você que está aí, é que eu quero já agendar esse programa para que nós possamos levar para você a dignidade de você sustentar a sua família com pertencimento, com qualidade de vida para os seus filhos. E isso não é discurso, isso precisa ser prática.
E nós só vamos fazer isso se nós possibilitarmos cada um de vocês para esse empreendedorismo. E Uberaba é a chave. Você não precisa mudar daqui. É aqui que você vai dar a qualidade de vida, de ensino e de saúde para o seu filho com o suor do seu braço. Sem pedir favor para ninguém. Produzindo. E é isso que a gente quer, Lu, com cada cidadão e cidadã. Essa sua fala é tão linda que eu que estou te entrevistando aqui, eu vejo você brilhar os olhos como você fala. A gente sente, né, esse campo quântico das verdades que você fala. E você fala uma coisa muito interessante, Lu, que muitas das vezes a gente faz isso mesmo. Até o nosso grande amigo Diego Tafarel, né, o seu grande filhão, um grande amigo meu, um abraço, um beijo para esse cara que eu amo ele. A gente realiza rodadas de negócio, onde a gente conecta ali empresários, empreendedores, líderes, pessoas que estão dispostas a furar essa bolha da mesmice e juntos criar um movimento. E eu percebo que nesse nosso movimento, nós conectamos tudo isso e no final, sabe quem está também? O pessoal do terceiro setor. Um abraço aí pro Tiãozinho do Povo, que sempre participa conosco, sabe por quê? Para a gente conseguir, além de fazer bons negócios, boas conexões, atender também o terceiro setor. Perfeito. E agora, Lu, a gente entendendo tudo isso, dentro dos seus projetos que você já teve, ou para essa próxima empreitada, o que você traz aí relacionado a esse ponto? Porque você trouxe um ponto muito bom que eu também amo Uberaba. Eu acredito muito, eu sou empresário aqui, empreendo aqui, e eu vejo aquilo, sabe aquela pedra que ainda tem muito a ser explorada, mas é uma pedra que brilha muito à medida que se explora. Como é que está isso dentro da sua pauta que você já trouxe e a previsão pessoal de casa vê que você tem uma veia empreendedora, né? Sim, então eu preciso dar só um... Nós temos muito tempo ainda? Tem, mas delícia. Pode. Quer a caneta ou uma folha? Já falando... Não. Tá. Você pontuou aí, Tá. Só pra gente não perder o Tá fio bom. da meada, quando você fala em terceiro setor. Tá. Muitas pessoas confundiram o meu primeiro mandato e achando que eu sou só mãezona, que eu saio distribuindo favores menores, que eu nem vou citar agora para respeitar o crime eleitoral, que eu saio distribuindo com a minha equipe favores menores para que eu possa atender uma família ou outra. Muito enganou. Eu tenho sempre comigo, e sempre tive, um viés muito grande para a assistência social. Perfeito. E que, infelizmente, querendo ou não, ela recai no assistencialismo. Teve uma vez que nós fizemos uma ação coletiva lá para o Instituto Cegos. Isso eu posso falar. Claro. Estava bem antes da minha vereança, enfim. Nós conseguimos angariar através de parceiros, o Felício deve estar aí e não me deixa mentir, umas 50 cestas básicas muito boas que nós levamos lá numa época que o Instituto estava sem nada nos armários. Eu tenho um amor muito grande pelo Instituto Cegos, que eu trabalhei e aprendi a trabalhar na Secretaria de Governo com o meu compadre Flávio Garcia de Moraes, que não é de Uberaba, mas foi amadrinhada por mim com o título de cidadão uberabense. Legal. Flavinho, mãe da Ana Flávia, pai da Ana Flávia, minha filhada, que trabalha hoje comigo. O Flávio foi presidente do Instituto dos Cegos e me levou para dentro da diretoria. Então, eu conheci o Instituto dos Cegos por dentro. Fizemos essa ação e quando eu cheguei lá em casa, tão feliz por nós termos angariado tanta coisa para o Instituto, para os assistidos e os internos, porque lá tem pessoas institucionalizadas, eu recebi um telefonema de uma amiga da assistência social. Eu não vou falar o nome, mas te amo. Por respeito. Claro. Lu, você desmonta todo SUAS, você desmonta todo o Sistema Único de Assistência Social quando você vai para dentro do Instituto, levando tudo que você arrecadou. Eu falei para ela, meu amor, eu sei a importância do Sistema Único de Assistência Social, sei que a porta aberta para qualquer cidadão entrar na assistência social é através de um CRAS, como é através de uma UPA, para nós entrarmos na saúde. E jamais é minha intenção do desmonte da assistência social. Mas o terceiro setor é o braço mais forte que acolhe onde a prefeitura não dá conta de atender no primeiro momento. O Instituto dos Cegos, ele precisa jantar hoje. E até que o poder público possa ir lá e, de novo, pagar o convênio que estava em dia, porque o poder público ele tem um convênio com as instituições e, quando está em dia, a instituição precisa de sobreviver com aquele recurso que foi repassado durante o mês. E sobre isso eu preciso falar também. Então, eles precisam de jantar
E todas as latas estavam vazias, os armários estavam vazios, não tinha sabão em pó para lavar roupa, não tinha sabão de barra para lavar as panelas, porque lá se faz o alimento das crianças, e eles precisavam jantar. Entendi. E foi tão somente isso que eu pensei. Você me desculpa por esse entendimento, mas hoje eles estão lá, já abastecidos para esperar o outro convênio ser pago pela prefeitura. A gente terminou a fala se abraçando, se beijando ali no carinho. Tudo certo, mas eu entendi a preocupação dela, como eu entendo a preocupação de todo profissional da assistência social que está me ouvindo. E essa fala tem que ser muito bem trabalhada, não pode ter edição nenhuma, porque senão me pega falando uma coisa, é a mulher da cesta básica, é a mulher do... Não. E é muito bom, Lu, é muito bom a gente fazer um adendo aqui, para você deixar muito claro esse pessoal de casa. Porque a grande coisa é ser essa transparência, porque essa transparência é que vai validar essa campanha. E até porque, William, quando você ajuda uma família que te pede socorro e mesmo trabalhando, está passando dificuldade, aí o poder do empreender, de ficar maior, de se sentir grande e capacitado para você sustentar a sua família, porque com o salário mínimo você não sustenta a sua família, você tem que escolher no mês que você paga o aluguel, no mês que você paga a farmácia, ou no mês que você deixa o menino comprar um Danone lá no supermercado. Então, quando você vai ajudar uma pessoa, você não está fazendo nada no assistencialismo, porque você leva para ela ali uma cesta básica, você não levou um pedaço de carne, você não levou o gás, você não levou nada, então isso não significa nada. E não resolve a fome. Não, você não resolve. Tem que comer de novo. Então eu sei a importância da assistência social, da geração de emprego e renda, eu sei. Perfeito. Mas aí a gente reconhece os clamores do terceiro setor, tentando desafogar o que a prefeitura não dá conta de abraçar no primeiro momento. E aí, o que a gente viveu agora recentemente? As emendas impositivas que o vereador repassa é muito importante. As emendas impositivas que o vereador repassa para as instituições, elas precisam ser trabalhadas pelas instituições, não como a primeira fonte. Porque se acontece de não repassar naquele ano, a instituição está fechando, porque as pernas estão enfraquecendo. Entendi. Então, eu peço agora, com muito respeito e zelo, clamor dos parceiros, que os parceiros não abandonem o terceiro setor. Que legal. Que as instituições que têm gravado vídeos para mostrar para o executivo que eles estão mesmo fechando. Sim, e estão, a gente viu aí elas precisam da parceria também da sociedade. Que legal. Dos empresários. Esse engajamento, né? Dos empresários que não tiveram tanto impacto negativo a ponto de fechar suas empresas do Covid, que possa fortalecer um pouquinho o terceiro setor, as instituições que estão mesmo gritando. E quando eu trago para cá, como legisladora, as emendas impositivas, eu falo uma coisa muito importante. Eu posso falar, porque são 36 anos ali, e eu sempre trabalhei na Secretaria de Governo, um elo direto com a Câmara, Secretaria de Governo, Câmara. Não é Procuradoria, Câmara, não é Administração, Câmara, é Governo, direto. Câmara, é o elo direto. É o elo direto. Então, eu sempre trabalhei no governo, eu fui raptada um pouco do governo para o gabinete quando eu fui atender o ex-prefeito, doutor Anderson Adalto, que eu fiquei durante 7 anos com ele. Então, eu saí do governo só nesse momento. Os 37 anos são ali com esse elo na Câmara. Maravilha. Então, o vereador, ele precisa ter muita consciência com as suas emendas parlamentares para não fazer com que a instituição sinta que ela também tem o pires na mão com o vereador, precisando da emenda, para depois, num período eleitoral, ele bater na porta ou tentar transformar aquela emenda que é o retorno para a comunidade, do que a comunidade tanto entregou para o poder público. Então, para que tenha também essa disciplina. Por exemplo, eu apontei nestes 2 anos, e te conto uma coisa, quando nós entramos no governo Elisa, a emenda impositiva para o vereador era R$500 mil. Isso é importante todo mundo saber. 250 mil para assistência. Entendo. E 250 mil obrigatoriamente para a saúde. A Elisa, graças a Deus, veio e disponibilizou 1 milhão para as emendas impositivas. Dobrou a questão. Dobrou. Perfeito. Tem algumas pendências que o terceiro setor está esperando e gritando muito por isso, mas nesse período eleitoral agora elas não serão pagas, só depois da eleição. Eu quero muito pedir a Deus que se fortaleça cada vez mais dentro do executivo para que a Elisa consiga pagar junto com a equipe no final do mandato dela, esteja tudo pago, vai ser um céu de brigadeiro, vai ser maravilhoso. Legal. Então agora 1 milhão.
Lu, como é que esse 1 milhão é dividido? 500 mil obrigatoriamente para assistência, 500 mil para saúde. Mas, William, vamos pensar. Minha frase de efeito, que todo mundo me reconhece, é ela nunca para. Então, realmente, eu não paro. Para uma pessoa que nunca para, ela está em todos os lugares. Sim, e quando você entra nos lugares, sem você abrir a boca e proferir o que você vai poder ajudar, naturalmente, por estar ali, você já causa uma expectativa. Sim. Então, quando você entra, você vê o movimento, você sabe da ajuda, você sai de lá com anotação, precisa dar X para cá. A hora que você começa a fazer as contas, A 500 conta já não vai mil fechar. foi embora. Você não deu 10 mil para ninguém? Com todo respeito, 10 mil não transforma uma instituição. Nunca. Mas quando é 10 mil, 10 de 21 vereadores, ajuda, faz O 210 montante, mil. Sim. Mas aí, você não consegue ajudar todas, porque os 500 mil esgota. Aí você também fica com aquela agonia, poxa, já distribuí minhas emendas, nem visitei o bairro fulano, lá numa instituição que eu sei que precisa. E as emendas impositivas, elas te garantem um atendimento pequeno, mas elas não precisam e não devem ser. Por isso eu peço novamente a ajuda da comunidade toda, que precisa ter esse olhar para essas instituições que atendem as pessoas da nossa família. Que legal. William, eu tenho um irmão alcoólatra. Recentemente, eu precisei de levar o meu irmão na Centro-Herd. Então, a gente se uniu na família, porque o salário dele é um LOAS, a gente se uniu na família e nós pagamos ali os 2 meses que ele ficou. Mas não é todo mundo que tem condição. E lá tem a vaga social, que eles prontamente nos atendem. Quantos homens nós já tiramos da rua, das drogas e do álcool, sendo atendido na Centro-Herd, que hoje clama por essas emendas, mas precisa clamar também pela parceria nossa, da sociedade, para que a gente possa contribuir. Porque ontem foi meu irmão, e amanhã a gente não sabe quem de nós pode estar lá dentro. Esse mundo gira muito, e que precisa de uma ajuda. Perfeito, Lu. Por exemplo, quando um de nós caímos em depressão, quando eu te vejo tão inteligente, tão vivaz, eu não sei o que se passa dentro de você, eu não sei o que se passa na sua família, e amanhã eu posso encontrar com o William, talvez num tratamento de depressão, que é o mal do século. Então a gente não sabe o que vai acontecer conosco amanhã. Por isso esse apelo de todos nós nos unirmos, darmos as mãos, não entregarmos somente na responsabilidade do poder público, porque aí é muito grande esse universo, é muito plural esse universo de atendimentos. E aí eu trouxe aqui uma demanda. Eu trouxe aqui o homem com risco de álcool e droga na rua. Mas e a criança, e o autista, e o idoso, William? O ano passado... O idoso também é um caso seríssimo. Eu vou falar. O ano passado, eu provoquei uma reunião com a promotoria que cuida do idoso e eu ouvi do promotor exatamente com essas palavras, e ele não está errado, mas eu me coloquei no lugar do promotor, eu coloquei no meu lugar... Empatia. Eu coloquei no lugar de quem fez a sua vida se transformar junto com a sua família num elo para acolher um pai que o filho não pode cuidar. Perfeito. Aí eu trago aqui os ILPIs, que são... Antigamente nós falávamos assim, vou fazer uma visita no asilo domingo, vou lá no lar dos idosos hoje. Hoje nós usamos uma nomenclatura que é ILPI, que são institutos de longa permanência para idosos. Perfeito. E que nós temos aqui os acolhidos, que eu não vou julgar. Eu já fui também imatura de falar assim, o pai dele cuidou dele a vida inteira, agora ele jogou o pai dele no asilo. William, o filho precisa de sobreviver com o trabalho, nem sempre a esposa tem saúde para acolher seu pai idoso ou sua mãe. Se você puder manter o vínculo familiar e nunca tirar o seu pai e sua mãe do seu convívio, é o essencial. Mas nem sempre consegue. Sensacional. Eu tenho pessoas idôneas, eu tenho filhos responsáveis que me procuram para a gente conseguir institucionalizar ou sua mãezinha ou seu paizinho, porque ele precisa trabalhar para comprar o remédio e as fraldas do pai. Uau. Então, olha para você ver como a gente tem que trabalhar os pré-julgamentos. Sim. Isso é muito importante. Suspender o julgamento e baixar a expectativa. Eu costumo dizer que o Covid melhoraria todas as pessoas.
E, infelizmente, eu tenho observado, e eu ando muito, porque ela nunca para, que o Covid potencializou nas pessoas o que ela tinha de bom, mas potencializou também o que ela tinha de mal. E isso precisa muito ser trabalhado. Muito. Mas isso aí é com cada um, Muito. porque mudança é de dentro para fora. Perfeito. E cada um sabe Sim, da sim. sua realidade. Mas eu tenho visto muito isso. Os pré-julgamentos, as arrogâncias. Eu tenho percebido e sentido aqui na pele. Antes do meu primeiro mandato, eu era amada por todas as pessoas. Hoje, eu já sou observada com outro olhar, porque as pessoas colocam em você, e agora eu falo com você, candidato a vereador pela primeira vez, para que você tenha muita disciplina. Ao ir para a rua, se mostrar, colocar seu nome, sua família, sua vida à disposição de uma comunidade, de uma cidade do tamanho de Beraba, com mais de 350 mil problemas de toda ordem, porque todos nós temos os nossos. Vá com muita disciplina. Não plante esperança que você não vai poder concretizar. Estude qual que é o papel do vereador. Dê uma passadinha no regimento interno da Câmara para você ver até onde você pode ir. Não faça com você uma esperança que você talvez não vá coroar, porque aí vai ser muito difícil para você sobreviver durante 4 anos lá no Legislativo. Eu fiz isso e hoje eu sinto isso. O que eu fiz? Eu fui disciplinada. Cada lugar que eu entrei, eu falei tão somente o papel do vereador, porque eu vou lembrar vocês o que eu falei agora mesmo. Eu conhecia o sistema. Então, eu não plantei nas pessoas nada mais do que eu podia fazer. E eu até perdi voto, porque a pessoa quer escutar a mais do que você pode fazer. Aquela máxima que a pessoa quer um salvador. Ela Sim, quer alguém que vá resolver sim, suas coisas. E que, na sim. verdade, não é assim. Não faça isso, porque aí você vai sofrer muito. Eu não Perfeito. fazendo isso, eu já sofro na Câmara. Teve um dia, eu vou contar uma passagem para vocês rapidinho, William. Teve um dia, como primeira secretária ainda, ano passado, eu estava lá, todos os documentos, é o primeiro secretário que fala para vocês, todas as leis, todas as 6. Na CEI da vacina, nós entramos 3 horas da tarde e nós saímos 8 horas da manhã. O céu da minha boca, William, ele soltou a pele. Nossa, imagina. Porque nós lemos muitos Sim. documentos. Em alguns momentos, alguns vereadores me ajudaram, mas sempre falava assim para mim lá nas lê redes, aí. Lu, volta, porque eu tenho uma leitura dinâmica e eu conseguia, Perfeito. graças a Deus. Outros também têm, mas agora eu estou falando do meu papel naquela CEI. Então, eu estava nesse dia fazendo a leitura do documento, meu telefone tocou, eu mostrei para a pessoa onde eu estava e falei que mais tarde eu ligaria, mas o plenário ainda era à noite. Naquele dia eu saí do plenário, era meia-noite tanta, e eu estava muito cansada, eu cheguei em casa e também para respeitar um pouco meu corpo, eu deitei e dormi. Perfeito. No outro dia, a hora que eu abri o WhatsApp, William, essa pessoa falou tanta coisa para mim sem necessidade e que eu não ia falar com ela mesmo, não, que ela já tinha votado em mim e que eu não precisava mais dela. E eu falei para ela com muita seriedade, porque a gente tem que se mostrar. Claro. Nós temos que mostrar a posição. Falei para ela que o voto dela não me importava naquele momento, mas o respeito, o carinho me importava. Sim. E era sobre isso que eu queria falar. Que ela não sabia o que estava acontecendo comigo para ela falar comigo daquele jeito. Eu pedi desculpa, eu perguntei se dava tempo de eu recuperar o que ela precisava comigo, porque eu estava trabalhando, e depois eu fui para casa e eu estava muito cansada, e que quando for assim, a senhora pode mandar alguma mensagem, que eu costumo acordar 4 horas para eu interagir no WhatsApp. Legal. E que eu ia alcançar. Mas ela só se permitiu despejar. Mas ela poderia também estar com problema. Muitas das vezes a gente não pode julgar, porque a gente não sabe o que a pessoa está passando. E eu passando, teria né? que entender, porque Perfeito. eu entendi naquele momento que eu estava com mais maturidade do que ela. Legal. E talvez até com menos problema. Sim. E a gente se falou e eu tentei recuperar. Mas olha para você ver. Então, continuando o meu recado para os candidatos. Isso.
E aproveita agora que você está dando esse recado, e quando você terminar esse recado, eu já quero que você também, ao final, já fale suas redes sociais, o pessoal de casa quiser interagir mais com você, quiser abraçar o seu movimento e também o teu número. Então aproveite já esse momento e você já pode verdadeiramente levar tudo isso para essa galera de casa. Levo. Então, a campanha para vereador é a campanha mais difícil que tem, o William. Ela é artesanal, é voto por voto, é conquista por conquista. Você chega num lugar, sai de lá e fala assim, consegui 10 votos aqui. Vem outro candidato e mostra uma proposta melhor e a pessoa se sente seduzida e aquele trabalho seu lá de trás, ele partiu para outra pessoa. Então, você precisa ter muita disciplina. Perfeito. Energia, campanhas, olho no olho, as redes sociais podem ajudar sim, mas eu ainda acredito muito no corpo a corpo. Tete a tete. Você mostrar para a pessoa com esse brilho no olhar o que você precisa buscar, o que você deseja fazer. Olha para vocês verem que eu dou um exemplo meu. São 86 leis num primeiro mandato. E isso dá uma dignidade para nós estarmos agora tentando um segundo mandato. E é onde você vai abrir a caixa preta para você ir de casa, é onde ela vai ter um programa, onde ela vai abrir essa caixa preta, porque, galera, o podcast é tão rápido quando a gente vai ver, então prepara que ela tá só fazendo aqui alguns pontinhos, mas ela vai abrir a caixa preta para você ir de casa. Sim, e é até necessário, isso é importante, eu já devia ter me envolvido mais com a conexão. Agora te agradeço de novo, filho. Agora já está em casa. Sim. Gente, a importância da legislação. Então, eu até me perdi aqui quando eu estava falando nas emendas e agora eu me acho nesse fio. As emendas, elas não têm a força que um projeto tem. Tem político que dá giriza quando fala em projeto, que ele vai perder o troca. Sim, sim. A verdade vem à tona. Pires na mão. A verdade vem. Quando você leva um projeto para dentro de uma instituição, para transformar aquele público que a instituição atende, você muda a vida daquela instituição e daquele público. Ele não precisa mais do político, ele vai sobreviver no dia a dia com um projeto implementado. Então, trabalhe em projetos. Projetos, você transforma a sociedade, você transforma cidadãos, você transforma a consciência. Olha o nosso projeto Direito na Escola, que no programa eu vou trazer o doutor Tafarel para trabalhar conosco o projeto Direito na Escola. Tafarel, que tem uma inteligência fantástica, né? Exatamente, que está ali me observando e mandando feixe de bênção aqui para o nosso bate-papo. Olha a importância, olha o que a gente alcança. Quando eu falo do direito na escola, alguém poderia falar assim para mim, ô Lu, por que você não falou do Se Cuida Mulher, que é o seu projeto? E vai falar, Você tanto vislumbra que é o cuidado com a mulher, que é o pilar da casa, da sociedade, porque o direito na escola começa a trabalhar o direito da mulher, da saúde da mulher, lá na escola. Perfeito. Lá no ensino fundamental. E se a gente tiver disciplina e políticos inteligentes o ano passado, a partir do ano que vem, a gente leva até para o ensino fundamental. Perfeito. O direito na escola. Perfeito. A hora que a criança começar a aprender a ler e escrever, ela vai entender seus direitos e seus deveres. Que massa. Nós vamos trabalhar com a criança desde a primeira infância. Isso é tudo de bom. É aquela pedra filosofal. Não adianta você construir um prédio se não tem uma base sólida para que isso aconteça. Não, e vou plagiar a professora Viviane. O que adianta um governo querer ensinar uma pessoa a ir à lua sem ensinar ela a atravessar a rua? Sensacional, Lu. Exatamente. Sensacional. Lu, agora então, para a gente fechar com chave de ouro, eu quero que você fale então o seu número, o seu partido, como que o pessoal consegue te achar nas redes sociais e também aqueles simpatizantes com o seu movimento, como que as pessoas conseguem se conectar contigo e de repente participar dessa jornada com você. William, ontem eu ouvi de um amigo meu, numa loja que vende colchões, não posso fazer propaganda, né? E eu passei pela loja, na Nossa Senhora do Desterro, ele me segurou com muito carinho e nós nos emocionamos e ele falou assim para mim, Lu, nessa campanha eleitoral, vá onde você tem pessoas que te amam. Eu não falaria isso para todos que têm mandato, porque muitos que têm mandato, pode ser que as pessoas vão votar neles por um favor,
Por exemplo, Lucas, você nunca me deu uma bala. E eu voto em você por amor na sua causa. A minha mãe faz a colinha no dia de votar com o seu número e a gente escolhe o nosso prefeito. E toda a minha família respeita a minha mãe, que ela que é o nosso pilar. Lu, nem vá buscar outras pessoas que não conhecem o seu projeto, que não conhecem a sua vida. Vá visitar as pessoas que você sabe que te acompanham há muito tempo, porque essas pessoas virão com você de novo e será certo o coroamento desse seu projeto. Quando ele me falou isso, nós dois nos emocionamos, porque ele entendeu como a gente tem trabalhado, qual o nosso envolvimento na política pública e que perpassa agora por uma política partidária. Que legal. Agora, para eu continuar com esse trabalho, e eu trago para essa vitória Sim. toda a minha equipe, que se não fosse cada um deles, nós não teríamos 86 projetos, nem requerimentos, nem indicações, nem ofício, porque sozinha ninguém faz nada. Legal. Os agregados que estão vindo para a nossa equipe, porque confiaram no nosso trabalho. Bacana. Quando nós ganhamos a eleição, eu reuni com toda a minha equipe, que já estava constituída, e falei dessa forma: nesses 4 anos, não pensem em grandes viagens, não pensem em trocar o carro. Depois, João Neto, você conta o que nós tivemos que fazer hoje? Empurrar o carro. Não pense, porque nós vamos dedicar inteiramente a projetos. Sensacional. Não é o assistencialismo. Sensacional. Não é a troca de nenhum favor. Perfeito. Não é o lanche que eu levo na escola para agradar. Não é o picolé que a tia Lu entrou com projetos em todos os lugares que eu pude ocupar. Não é nada disso. São projetos que impactam a vida das pessoas, que eu quero trabalhar de novo numa próxima e segunda oportunidade, que está bem pertinho. Para isso, eu estou no União Brasil, Perfeito. que era o PSL, Tá. que uniu com o DEM, Tá. e nós agora fundimos e estamos no União Brasil, que é o Perfeito. 44, com homens e mulheres dignos, que digo para você, William, nós conseguimos fazer 2 vereadores, então eu não estou aqui buscando alguma coisa e almejando que não pode concretizar. Perfeito. Eu estou aqui contando para você e para todos que estão nos acompanhando, que União Brasil pode fazer 2 vereadores, porque nós estamos com garra e energia na rua. E o que é mais importante, nós estamos cuidando um dos outros. Legal. Os 21 candidatos do meu partido estão se cuidando. E digo para você e para todos que eu abracei na última eleição parceiros que estiveram comigo no partido e que não conseguiram chegar na vereança, que nós fizemos 2 no União Brasil, e hoje eles estão comigo na minha assessoria. Legal, Então, massa. isto também é importante para todos vocês. Ninguém em Uberaba vai ganhar uma eleição sozinha para vereador. Não vai. Perfeito. Precisa de parceiros. E quando tem muita gente que fala assim, o fulano é rabo do ciclano. Eu acho isso horrível. O fulano complementa o projeto do ciclano, porque sozinho o ciclano não ganha. Vai só Eu até um posso certo dormir ponto, na né? rua 1 ano fazendo o melhor trabalho, que no fim de uma eleição eu não ganho uma eleição sozinha. Perfeito. Então nós precisamos de todos eles e respeito, essa empatia, esse acolhimento. Hoje de manhã eu entrei no Grupo União Brasil, vi uma colega linda, Marcela, que é candidata a vereadora do meu partido, mulheres fortes, mulheres trabalhadeiras, que abraçou o autismo e que foi lá em Camboriú ver uma clínica que tem lá para trazer para Uberaba. Eu falei, Que vai. legal. E nas suas andanças, fale também de profissionais que nós precisamos. Não adianta uma clínica sem profissional. E que quem ganha é a população, né? Então, eu respeito cada Legal. candidato, porque é um projeto maior. Show. E nós podemos fazer 2 vereadores. Se a gente ir para a rua e não dormir, conseguimos fazer 3 para o União Brasil ter uma bancada forte. Perfeito. União Brasil 44. Eu estou pleiteando a possibilidade, com muita coerência e com real condição, um segundo mandato. Perfeito. Não é pela minha gentileza e pela minha fala mansa, porque eu sou brava, é porque nós plantamos durante 4 anos. Perfeito. E é por projetos que mudam a vida das pessoas. Nós temos o projeto da capoeira, que nós atendemos vários núcleos. Nós temos projeto da melhor idade, que a gente desentreva nossos idosos. Que bacana. Eu ainda não consegui ampliar vários núcleos em vários bairros, por ser o primeiro mandato. Então, nós
coroarmos o segundo mandato, mais núcleos serão abertos Show. nos bairros que precisam. Nós atendemos muitas famílias, nós atendemos muitas pessoas com respeito e com políticas públicas, Maravilha. que é o que verdadeiramente é a ferramenta que alcança as pessoas. Show. Vamos pensar só o seguinte, eu tenho 37 anos de prefeitura, eu tenho um salário de R$ 4.000. Sempre trabalhei voluntariamente com ações sociais. R$ 4.000, eu não transformo a vida de ninguém. Sendo vereadora, com políticas públicas, eu transformo a vida de muitas pessoas. Uau. Com legislação. E fala então o número pra galera. Qual que é o número pra galera? 44123. Lu Fachinelli outra vez. Mas olha Legal, aqui, sei legal. quem criou Muito foi bom, meu filho muito lá. bom. Lu Fachinelli Lu. outra vez. Nós temos algumas marcas que já ficaram enraizadas nas pessoas. Participei de uma formatura e o diretor do IF estava lá. A hora que eu cheguei, eu pensei, eu acho que ele nem me conhece. Mas eu estava ali ajudando na formatura. A hora que a gente se despediu, que depois que foi lindo, ele virou, me despediu de mim. Ela nunca para. Eu falei, ele me conhece. Já ficou o jargão. Então, Lu, isso. muito bom, Muito bom estar bom. com você. Agradeço demais a sua presença. Então, pessoal de casa, repete o número pra galera que você tá. 44123. Não dá tempo de falar do Legal. pastel, não? Vou ter que voltar? Fala, Rapidinho. Não, você vai abrir a caixa preta, fica tranquila, você vai abrir Não, pronto. Aí faz o seguinte, fala também das suas redes sociais, o pessoal precisar te achar também, tá? Minhas redes sociais. Lu Fachinelli, hashtag, Lu_Fachinelli, Fachinelli. para você acompanhar nosso dia a dia, todo o nosso trabalho, com respeito, com qualidade. Eu exijo da minha equipe um trabalho por excelência, Perfeito. porque são só 4 anos que a gente tem para te atender, para atender suas demandas. Lembrando, fiscalizar, legislar e desenvolver projetos que dependem da vereança é tudo que nós podemos fazer. Através de requerimentos, indicações e ofícios, são as suas demandas que a gente leva para dentro do executivo e trabalha o tempo todo sensibilizando a equipe para que possa efetivar o problema que para nós importa. O seu problema para nós importa. Nos acompanhe. Sensacional. Repete minha rede social. Lu_Fachinelli. Nos acompanhe porque ela nunca para. É isso Cola aí. na Lu, 44123. No dia 6 de outubro, lá na urna, eu preciso da sua confiança mais uma vez. E o programa vai acontecer aqui para nós falarmos de emprego e renda, que é o que mexe com você, que é o que dignifica a sua família. Show. Alô, você então, se prepara que a Lu vai abrir a caixa preta para você no próximo episódio. Lu, gratidão pela sua presença. Fiquei muito feliz de você ter aceitado o convite do Diego Tafarel, que é um irmão para mim. Falou, olha, tem que levar uma pessoa fantástica aí. Gratidão por eu olhar nos seus olhos e ver sua verdade quando você fala. Tá legal? Obrigada. E tem coisa que só quando a gente está na melhor idade a gente pode falar, e eu tenho, porque eu tenho quase 60 anos. Você é muito lindo. Gratidão, gratidão. Um beijo no coração. Vamos fechar com chave de ouro, então? Vamos. Então nós vamos fechar naquela câmera lá agora, nós vamos fazer um combinado. Sim. No 3, nós vamos apontar e falar assim, Conexão Mind. Beleza? Que é pra levar essa energia pra galera. Bora lá. No 3? Vamos. 1, 2, 3. Conexão Conexão Mind. Mind. Um forte abraço, galera. Espero que logo, logo tenha o programa do Lu, que ela vai abrir a caixa preta pra você de casa saber um pouquinho mais. Lu, parabéns e vamos junto. Beijo. Sensacional. Gratidão.